Pessoal, eu quero falar contigo hoje que é hora de despertar. É hora da gente despertar, de nós acordarmos espiritualmente, acordarmos na fé. Precisamos despertar. Aqui em Marcos 4, nós vamos entrar numa passagem onde os discípulos estão no barco com Jesus, e a Bíblia diz que no meio da tempestade ele dormiu. Os discípulos despertaram ele. E às vezes a gente precisa despertar para algumas coisas na nossa vida que estão adormecidas. Eu vou ler todo o texto aqui, depois eu volto no ponto a ponto e vamos meditando juntos. Marcos 4, começamos no 35, que diz assim, ó: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, o que Jesus disse, pessoal? Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E diz o texto: E despertaram Jesus, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, olha o que Jesus fez. Ele repreendeu o vento, ele disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Vamos voltar para o 35 e 36, que diz assim, ó: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram Jesus consigo, assim como ele estava no barco, e havia também com ele, o que havia? Outros barquinhos. Vamos começar? Presta bastante atenção, então. O que a Bíblia está dizendo? Que eles entraram no barco com Jesus, para sair dessa margem e ir para outra margem. A Bíblia diz que eles deixaram uma multidão para trás. Você sabe que é parecido conosco. Teve um dia que nós decidimos entrar no barco e viver uma vida com Jesus. Nós decidimos abandonar a velha margem, a velha vida que eu e você vivíamos, de pecado, a vida do mundo, a vida longe da presença de Deus. Nós decidimos abandonar aquela vida. Cada um aqui tem uma história, uma vida que vivia lá fora. Mas nós decidimos abandonar a velha margem, entramos no barco com Jesus, e a Bíblia diz que eles deixaram uma multidão. Quantas coisas nós deixamos para trás para seguir Jesus? Deixamos muitas coisas na vida para trás para andar com Jesus. A Bíblia diz que eles entraram no barco com Jesus e começaram a ir. Só que o texto sagrado, ali por volta do versículo 37, ele diz que no meio do mar, quando eles já estavam no meio da caminhada, da viagem com Jesus, a Bíblia diz que se levantou um grande temporal. Eu quero que você leia comigo o 37. Vamos lá? O que diz o texto sagrado? E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco se enchia do quê? De água. Você sabe que as lutas na nossa caminhada com Cristo são inevitáveis. Nós vamos passar por dias difíceis, dias de tempestade, dias bons e às vezes dias ruins. Dias onde vamos estar sem nenhum problema, mas haverão dias com problemas. É inevitável que as tempestades surjam no casamento, na família, na saúde, na vida com os filhos. Eu não sei qual é a tempestade que você tem vivido, o que você está enfrentando, o que tem acontecido ultimamente na sua vida, mas a tempestade é inevitável. Agora, o que eu não posso permitir é que a tempestade faça o que fez no barco dos discípulos. Enquanto havia uma tempestade, olha o que Jesus estava fazendo no verso de número 38. O que diz o 38? E ele estava na polpa. Como é que Jesus estava? Dormindo. Agora tem mais um detalhe, sobre uma almofada, e os discípulos despertaram dizendo, olha o que eles falaram para ele: Mestre, tu não te importa que façamos o quê? Que pereçamos? Ou seja, a gente está sofrendo e o Senhor não se importa com isso? O Senhor não está nem aí? O Senhor não dá bola para isso? O Senhor não está preocupado que nós estamos perecendo? O Senhor está indiferente? É isso que eu quero falar contigo. Enquanto o barco estava calmo, a Bíblia não diz que Jesus dormiu, mas a Bíblia diz que tinha uma tempestade e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Esse é o cuidado que você tem que ter. Sabe que às vezes as decepções, os problemas, as lutas, as dificuldades que enfrentamos na vida, às vezes estão fazendo muitas coisas que existem dentro do seu barco adormecerem. Às vezes as lutas, as dificuldades, os problemas no casamento, às vezes estão fazendo o amor que existia dentro de você adormecer. E muitas vezes o amor adormeceu tanto que você tem até duvidado se você está casado com a pessoa certa, se você tomou a decisão certa para a sua vida.
Às vezes nós vamos enfrentando lutas, tempestades, dificuldades, batalhas na vida, e isso começa a fazer com que o melhor de nós adormeça. Tem muita gente que diz assim: eu prefiro ficar no meu canto, porque eu já me decepcionei demais, eu já me incomodei demais, eu já me decepcionei com muitas pessoas, então eu prefiro ficar no meu canto, ficar quietinho, ficar quietinha e não me envolver com mais nada. Os discípulos disseram: mestre, tu não te importa? Às vezes, por causa das lutas, das tempestades, das decepções que você enfrentou na vida, tem muita coisa que você não se importa mais, que você não dá bola, que às vezes a gente empurra com a barriga, vai levando, tá bom assim, se não tá bom não tem problema, mas que eram coisas que para nós eram importantes, e às vezes a gente permitiu que alguma coisa dentro de nós adormecesse. Jesus dormiu durante a tempestade. É inevitável que enfrentaremos lutas, tempestades, obstáculos, mas a tempestade eu não tenho como evitar, a tempestade eu não posso evitar, mas eu posso evitar o efeito que a tempestade veio trazer, que é fazer com que alguma coisa adormeça dentro de mim. Eu não consigo evitar a tempestade, mas eu posso impedir que ela faça o amor que eu tenho por Deus adormecer. Eu posso impedir que ela faça a minha fé adormecer. E às vezes, se tu olhar para dentro de ti, tu não é mais a mulher que um dia tu foi. Não é mais aquele homem que um dia você foi. Aquela mulher cheia de fé, cheia de vontade de servir, de buscar, de oração. Eu não sei o que você está passando, mas às vezes o que você está passando está fazendo você se apagar. Está fazendo aquilo que existia de melhor dentro de você começar a se apagar. Não permita que a tempestade apague você. Não permita que a tempestade adormeça os seus dons, os talentos, o que Deus te deu, o sonho que você tinha. Às vezes tem muita coisa adormecida dentro de nós por causa das tempestades, das lutas. A minha pergunta é: o que a tempestade fez com você? O que as decepções que você passou fizeram com você? O que as lutas que você viveu na vida fizeram com você? Que às vezes você está adormecido, você está desanimado, não é mais aquela pessoa que um dia você foi na fé, que um dia você foi em Cristo. Às vezes a gente não faz mais o que fazia, não tem mais o amor que tinha, a dedicação que nós tínhamos, o desejo de servir, o desejo de buscar, o desejo de andar com Deus, que antes nós tínhamos. A pergunta é: o que precisa despertar? Às vezes a gente está como Jesus. Olha o que os discípulos disseram para ele no 38. E despertaram Jesus dizendo: mestre, olha a pergunta que ele disse: não te importa? Às vezes tu diz: não estou mais nem aí para o meu casamento, eu estou levando, estou empurrando com a barriga. Meu marido dormiu fora de casa 2 dias, não estou mais nem aí, não estou mais nem preocupado. Ou seja, eu não me importo, estou levando com a barriga. Talvez os problemas que você enfrentou no casamento fizeram o amor que você tinha adormecer. E às vezes você nem sabe mais se ama essa pessoa. Continua convivendo junto por viver. Você permitiu que as lutas, os obstáculos, as dificuldades adormecessem o que existia dentro de você. Hoje é o dia de despertar. Porque quando Jesus despertou, ele usou o poder que Deus deu para ele e ele fez o vento e o mar pararem. Todo o poder para mudar essa situação está na sua mão. O único que está feliz, que você está dormindo, que você espiritualmente não é mais a pessoa que um dia você foi, é o diabo. Não importa o que as pessoas me fizeram, eu não posso permitir que a tempestade adormeça o que há de melhor dentro de mim. Eu não posso perder o desejo de servir, o desejo de buscar, o desejo de dar o meu melhor. Algumas pessoas vão nos ferir, mas outras vão nos curar. Então a gente não pode desistir porque um dia alguém nos prejudicou ou fez alguma coisa para nós. Eu não vou deixar com que as tempestades façam adormecer Jesus, adormecer a minha fé, o meu desejo de servir, o meu primeiro amor. E às vezes você não é mais a pessoa que você foi há um tempo atrás. A pessoa que você era, como você orava, como você buscava. Não deixa a tempestade adormecer Jesus aí dentro. O que tem aí dentro de você que está adormecido? O que tem aí dentro de você que faz tempo que está parado? Você tem potencial, você tem capacidade, você poderia viver muito mais para Deus. Olha o que diz o 38, vamos lá, leia com o pastor, presta atenção. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E fizeram o que, pessoal? Despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Então está na hora da gente despertar o que está dormindo, às vezes despertar o nosso chamado,
despertar o nosso desejo de servir, o nosso desejo de andar mais com Deus, o nosso desejo de fazer a vontade de Deus. O que está adormecido dentro de nós que precisa ser despertado? Às vezes você era uma pessoa de oração, uma pessoa envolvida, uma pessoa que lia a Bíblia, que jejuava, que evangelizava, e hoje, às vezes na fé você não é mais a pessoa que um dia você foi. Hoje é o dia de despertar tudo que está adormecido dentro de você, criatividade. Você era uma pessoa que se envolvia, você tem que parar. Só quem está feliz se você está adormecido é o diabo. E a Bíblia diz que cada vez mais aquele barco estava se enchendo. E às vezes a gente deixou o nosso coração se encher de tantas coisas. Deixamos tanta água fria entrar, que às vezes o que existia de melhor dentro de nós está se apagando. Está na hora da gente despertar, pessoal. Ou Jesus despertava, ou aquele barco ia afundar. E é isso que você vai ter que entender. Ou você desperta, ou o seu barco vai afundar. Do jeito que está andando, às vezes daqui a um tempo você não vai ter mais sua família. Seu casamento, vai estar tudo perdido. Ou nós despertamos, ou o barco afunda. Hoje é o dia de você despertar e dizer para Deus: o diabo não vai afundar o meu barco. Ele não vai levar a minha família. Hoje eu vou despertar. Hoje é o dia de você acordar. Aí diz o texto no 39. E ele despertando, o que Jesus fez? Repreendeu o vento e disse ao mar. O que Jesus fez? Cala-te. E o que, pessoal? E aquieta-te. E o vento se aquietou e houve o que? Irmão, desperta, usa o poder que Deus te deu, luta pelo teu casamento, pelo teu marido, pelo teu sonho, pela tua família, pelo teu chamado, luta por aquilo que você desistiu e está abrindo mão, que você está aí entrando em sono profundo. Está na hora da gente acordar, está na hora de se despertar. Não permita que o diabo faça adormecer o que há de melhor, quem você era, o que você fazia. Está na hora de você voltar a esse primeiro amor com Deus. Vamos em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, vamos lá, no Novo Testamento também. Efésios capítulo 5. Todos acharam? Então vamos ler comigo o 14. Olha o que diz a nossa Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 14. Todo mundo junto com o pastor. O que diz o texto sagrado, pessoal? Efésios 5, 14. Pelo que diz... O que Deus diz para nós? Desperta! Olha de novo, todo mundo em voz alta. Vamos lá, o 14. Pelo que diz. E o que a Bíblia diz? Desperta, ó tu que dormes. E às vezes a gente está dormindo espiritualmente, permitiu que algo dentro de nós adormecesse. Não deixe Jesus dormir no seu barco. Está na hora de acordar o que há de melhor. Não permita que a tempestade leve o que há de melhor dentro de você. Aí diz assim: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. E o que diz o final do versículo? E Cristo te esclarecerá. O que precisa despertar em você? Às vezes você não é mais a pessoa que um dia você foi. Você não é mais aquela pessoa que você era. Aquela dedicação que você tinha, aquele amor, aquela fé. Por que você perdeu tudo isso? Você permitiu que a tempestade mudasse você? Transformasse você numa pessoa pior? Ah, porque me trataram mal. Esqueça. Eu não vou mudar. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Trabalhando, dando o meu melhor, me dedicando para quem? Para Jesus. Não importa o que fizeram comigo, não vou deixar a tempestade fazer com que aquilo que existe em mim se apague. Olha o que diz de novo, só a primeira parte do 14. Pelo que diz, qual é a primeira palavra do versículo? Ele diz: faça o quê? Desperta. É hora de você despertar. O que precisa despertar dentro de você que está aí, tem potencial parado aí dentro, capacidades represadas dentro de você? É hora de você acordar, é hora de você se levantar, é hora de você despertar, pessoal. Provérbios capítulo 20, vamos lá comigo. Provérbios capítulo 20, vamos todo mundo junto. Acorde, meu irmão. Tem solução, se posicione. Quando Jesus se levantou, ele repreendeu o vento e o mar. Se levante, use o poder que Deus te deu, manda embora esse mal, lute, batalhe pela sua família. Não deixe o inimigo afundar o seu barco. Não deixe ele afundar, não. Aí diz a Bíblia em Provérbios 20, versículo 13. Todo mundo com o pastor. O que diz o texto sagrado? Provérbios 20, versículo 13 diz assim, ó. Olha o que diz o 13. Não ames, o que eu não posso amar? O sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás do que, pessoal? De pão.
Dormir é bom? Claro, todo mundo precisa. Agora, dormir demais não é bom. Você vai ficando cada vez mais cansado, quanto mais parece que você fica ali, dá uma preguiça. Então ele está dizendo, não ames o sono, porque o sono vai te empobrecer. Quanto mais eu estou dormindo espiritualmente, mais o diabo vai me empobrecendo, vai levando tudo que eu tinha de bom e eu nem percebo. Você sabe que a pessoa, antes de dormir, ela começa a perder cada um dos 5 sentidos. Antes dela entrar em sono profundo, ela vai perdendo um a um dos 5 sentidos que ela tem, até ela entrar no sono profundo. Um dos primeiros sentidos que você vai perdendo quando você está pegando no sono, os primeiros que você começa a perder é a sua visão. Porque uma das primeiras coisas que a pessoa faz é fechar o quê? Você começa a pegar no sono, você vai fechando os olhos. Tem muita gente que está pegando no sono espiritual, está perdendo a visão das coisas de Deus. Está ficando só com a visão humana e perdendo a visão espiritual. Não enxerga mais no mundo espiritual, não consegue mais ver Deus em algumas áreas da vida. Não consegue mais ter a visão das coisas do Senhor. Depois eu vou perdendo o tato, que é o sentido. A gente para de sentir a perna, o braço, o corpo todo vai ficando mole, a gente não sente mais. E quando a gente perde o tato, estamos entrando no sono espiritual, Deus não pode botar mais nada nas minhas mãos. Porque tudo que Ele botar nas minhas mãos eu não consigo mais segurar. E às vezes Deus não pode te dar o que Ele gostaria de te dar, porque você está entrando no sono espiritual, você não consegue mais segurar o que Deus queria dar para você. A gente vai perdendo tudo, perde o olfato, você para de sentir o cheiro, as coisas, porque você começa a adormecer. Então o olfato é como se fosse o desejo de querer mais, a inspiração, a vontade de lutar. A gente vai perdendo cada um dos nossos sentidos, o paladar, a gente não sente mais gosto. A vida vai ficando sem sabor, sem graça, a igreja vai ficando sem graça, tudo para nós vai ficando sem graça. A gente não está percebendo que está entrando num sono espiritual. Por último, perdemos a audição. A gente já não ouve mais a voz do pastor, a pregação, não ouve mais a palavra direito, parece que não entra, não toca. Por último, a gente vai parar de ouvir a voz de Deus. Estamos no sono. Você não pode dormir. Aí a Bíblia diz, não ames o sono, para quê, pessoal? Para que não empobreça. Cuidado. Quanto mais o diabo consegue fazer você adormecer, mais ele consegue pegar o que é teu. Está na hora de abrir os seus olhos. Final do versículo. Abre os teus. Está na hora da gente acordar, despertar para a fé. O que tem que despertar aí dentro? Qual o sonho que morreu? Qual o desejo que morreu? Qual a vontade que você tinha? Não desista. Se levante. Não deixe o diabo afundar o seu barco. Está uma luta o casamento? Levanta a cabeça, vai orar, que Deus pode mudar essa situação. Está uma luta a situação com o seu filho? Levante a cabeça, vai orar, vai buscar Deus, que Deus pode mudar a situação com o seu filho. Eu não sei qual é a tempestade que está batendo no teu barco, mas o que eu quero dizer é, não deixa a tempestade adormecer o que há de melhor dentro de você. Às vezes hoje, quem te conheceu há anos atrás, pode dizer que tu não é mais a pessoa que tu era. Se a gente chamasse aqui pessoas que te conheceram um tempo atrás, elas vão dizer, tu fazia isso, tu fazia aquilo, tu se envolvia, tu era isso, e hoje você não é mais nada. Porque você permitiu que as lutas, as tempestades, os problemas adormecessem. Hoje é o dia de você despertar. A Bíblia diz no final, abre os teus olhos e te fartarás do que, pessoal? De pão. Irmão, é hora de acordar, de despertar. Eu quero orar com você. E quero que você chegue diante de Deus, abra o coração e diga, Senhor, eu quero despertar tudo que existe dentro de mim. Que eu permiti que com o tempo, ao longo dos anos, das lutas, das tempestades, das decepções, fossem adormecendo. Às vezes você é uma pessoa talentosa, uma pessoa capaz, uma pessoa que Deus ainda quer usar. Só que você precisa primeiro despertar. Vamos ficar de pé. Olá, querido, você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Espero que essa mensagem tenha falado muito com você. Eu peço que você curta esse vídeo, comente se for necessário e compartilhe. Você vai nos ajudar a divulgar o nosso canal aqui. Vamos alcançar mais vidas, mais pessoas para a glória de Deus. Um abraço, que bom ter você aqui. Conte comigo, conte com as minhas orações. Que Deus te abençoe.